Passo a palavra ao Dr. Demóstenes Torres, advogado do réu Almir Garnier Santos. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, Sua Excelência, ministro Luiz Fux, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, senhores procuradores da República que acompanham Dr. Paulo Gonet, senhora serventuária, senhores advogados, meus colegas e senhores acusados, senhoras e senhores, jornalistas, quem mais aqui se encontra. Uma pergunta só, Excelência, porque vou cumprir o que Vossa Excelência disse, não vou repetir o que Vossa Excelência já perguntou. Eu agradeço. Nem o doutor Paulo Gonet. Então, só uma pergunta que foi... Doutor Demóstenes, o duro é o doutor Zé. Que até chegar nele, cada vez eu vejo ele riscando alguma coisa lá. Mas vai dar certo. Ótimo. Vamos lá, doutor Demóstenes. Então, é uma pergunta só e diz respeito à primeira pergunta que Vossa Excelência fez. É uma contradição. No dia 28 do mês de agosto de 2023, o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid depôs pela primeira vez na Polícia Federal. E ele menciona os grupos que Vossa Excelência também mencionou. E eu queria só ler antes de fazer a pergunta. Nas folhas 15, ou na folha 15, ele diz: nesse sentido, indagado sobre os elementos que têm conhecimento em relação aos referidos fatos investigados, respondeu que depois que acabou o período eleitoral, então o presidente Jair Bolsonaro recebia diversas pessoas, sempre no Palácio da Alvorada, que as pessoas que visitavam então o presidente formavam 3 grupos distintos, que tinha um grupo bem conservador, de linha bem política, que aconselhava o presidente a mandar o povo para casa e colocar-se como um grande líder da oposição, que dizia que o povo só queria um direcionamento, que para onde o presidente mandasse o povo iria, que o grupo era formado pelo senador Flávio Bolsonaro, o AGU Bruno Bianco, Ciro Nogueira, então ministro da Casa Civil, e o brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica. Que o outro grupo era formado por pessoas moderadas, que apesar de não concordar com o caminho que o Brasil estava indo, com abusos jurídicos, prisões e não concordar com a condução das relações institucionais que ocorreu no país, entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, que qualquer coisa, em outro sentido, seria um golpe armado, que representaria um regime militar por mais 20, 30 anos, que esse grupo era totalmente contra isso, que o grupo se subdividia em 2, que um primeiro grupo era composto basicamente por generais da ativa que tinham mais contato com o então presidente da República, Jair Bolsonaro, que eram as pessoas que o então presidente mais gostava de ouvir, que o grupo era composto pelo comandante do Exército, Freire Gomes, pelo general Arruda, chefe do DEC, Departamento de Engenharia e Construção, pelo general Teófilo, chefe do COTER, Comando de Operações Terrestres, pelo general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, que esse grupo temia que o grupo radical trouxesse um assessoramento e levasse o presidente Jair Bolsonaro a assinar uma doideira. Que o general Freire Gomes estava muito preocupado com essa situação, com o que poderia acontecer com esse pessoal que ia para o Palácio da Alvorada, que estavam preocupados com o grupo radical, que estava tentando convencer então o presidente a fazer alguma coisa, um golpe, que havia um outro grupo de moderados que entendia que o ex-presidente deveria sair do país, que o próprio colaborador sugeriu que o ex-presidente deveria sair do país, que o grupo era composto por Paulo Junqueira, empresário do agronegócio, que financiou a viagem do presidente para os Estados Unidos, por Naban Garcia, que ocupou algum cargo na Secretaria de Agricultura, e, por fim, o senador Magno Malta, que tinha uma posição mais radical e se juntou ao referido grupo, entendendo que o presidente deveria deixar o país. Que o terceiro grupo, denominado pelo colaborador como radicais, era dividido em 2 grupos, que o primeiro subgrupo, menos radicais, que queria achar uma fraude nas urnas, que o segundo grupo de radicais era a favor de um braço armado,
que gostaria, de alguma forma, incentivar um golpe de Estado, que queria que ele assinasse o decreto, que acreditava que quando o presidente desse a ordem, ele teria o apoio do povo e dos CACs, que romantizava o artigo 142 da Constituição como fundamento para o golpe de Estado, que o primeiro grupo que defendia a identificação de um possível fraude nas urnas era o que o ex-presidente mais pressionava, que Jair Bolsonaro queria uma atuação mais contundente do general Paulo Sérgio em relação à Comissão de Transparência das Eleições montada pelo Ministério da Defesa, que Jair Bolsonaro queria que o documento produzido fosse duro, que o grupo era composto pelo general Pazuello, pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pelo major Denícoli. Então, pergunto, através de Vossa Excelência, se, tanto nesse dia, nesse primeiro depoimento, como dos demais, exceto hoje, o réu colaborador não mencionou a pessoa do almirante Almir Garnier. A pergunta é essa: se ele, nesse depoimento e nos outros, se ele não mencionou a pessoa do comandante Almir Garnier como radical. Doutor Demóstenes, eu passo a palavra, mas eu gostaria só de lembrar que é mencionado no depoimento e também no dia 21 de novembro, explicitamente, mas eu passo a palavra, por favor. Eu falo isso porque eu indaguei em relação a isso, mas, por favor. Ministro, eu não me lembro realmente a data que eu falei, mas dentro das minhas primeiras colaborações, né, quando me foi perguntado sobre os comandantes de força, né, da relação com o general Frei Gomes, foi quando eu citei a posição do almirante Garnier. Agora, realmente, quando e em qual folha isso consta, realmente eu desconheço. Para que haja esclarecimento, não paire dúvida, as folhas 17 do termo de depoimento 3576708, do dia 28 do mês de agosto de 2023, que foi citado pelo eminente advogado, consta, abre aspas, no final da página, que o colaborador saiu da sala, não participando do restante da reunião, que depois o general Freire Gomes relatou ao colaborador o conteúdo do que conversaram, que o ex-presidente apresentou o documento aos generais com o intuito de entender a reação dos comandantes das forças em relação ao seu conteúdo, que o almirante Garnier, comandante da Marinha, era favorável a uma intervenção militar, afirmava que a Marinha estava pronta para agir, que aguardava apenas a ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, no entanto, o almirante Garnier condicionava a ação de intervenção militar à adesão do Exército, pois não tinha capacidade sozinho. E depois isso é repetido no depoimento que foi feito aqui no Supremo Tribunal Federal em 21 de novembro de 2024. Ministro, por favor, para esclarecimento. A palavra é de Vossa Senhoria. Vossa Excelência perguntou sobre grupos. Eu também perguntei sobre grupos. Esse é o depoimento do dia 7, dele acerca do dia 7, que eu não vou perguntar mais, porque Vossa Excelência já perguntou, não é? Então, são coisas distintas. O primeiro, ele disse que a primeira pergunta que Vossa Excelência fez, que ele participava dos grupos dos radicais. Então, ele não disse isso, nem aqui, exceto aqui, nem ali no primeiro depoimento, nem em nenhum dos outros três. Inclusive, o prestado a Vossa Excelência junto com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A pergunta de Vossa Senhoria é se o depoente, o réu, disse que o ex-comandante Almir Garnier fazia parte de algum grupo. Algum grupo. Pode ser até moderado, mas ele hoje afirmou radical. Né? Por favor. Ministro, quando eu dividi os grupos, foi uma maneira de poder sintetizar o raciocínio para tentar explicar e contextualizar o que realmente estava acontecendo naquele momento do alvorado. Né? Então, a divisão dos grupos não foi pelos nomes, e sim pelas situações que cada grupo apresentava ao presidente. E aí, depois, no desenvolver
das inquirições e da colaboração, eu pude detalhar mais. Mas a ideia geral era que a divisão dos grupos facilitasse o entendimento de como eu ia apresentar as ideias. Por isso que eu dividi, a divisão dos grupos foi na minha cabeça, não houve nenhum estudo. Infelizmente, senhor presidente, eu não posso ter o meu momento, o ministro Alexandre de Moraes. Sim ou não? Não é verdade? Pode ter, sim ou não? Sim. Sim. Mas disse que então Feliz? fazia parte de um grupo? Já- Sim. Mais alguma coisa, doutor Demóstenes? Não, agradeço muito a Vossa Excelência. Sim ou não, doutor Demóstenes? Não, Excelência.